Bom dia, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, esse nosso podcast diário, onde meditamos na Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje é sábado e vamos ler Mateus capítulo 27, do versículo 1 em diante. Assim diz a Palavra de Deus: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério dos forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. O pequeno trecho que nós lemos hoje do Evangelho nos conta a história de um homem bastante conhecido na Bíblia, Judas. Alguns poucos homens da Bíblia são tão odiados pelas pessoas quanto Judas. Judas se tornou símbolo de traição, se tornou símbolo de um tipo de pessoa que nós não queremos ter ao nosso lado. O fulano é um Judas. Se tornou até mesmo uma expressão para falar de um traidor, uma pessoa desonesta, uma pessoa que você coloca dentro da sua casa e lhe apunhala pelas costas. Porém, Judas representa na Bíblia muito mais do que apenas um tipo de pessoa. De alguma forma, Judas representa todos nós. Porque quando Judas trai o Senhor e o entrega para ser morto, trocando ele por um valor em dinheiro, por um benefício pessoal, Judas está fazendo aquilo que muitas vezes nós também fazemos no nosso dia a dia. Trocamos Deus por coisas passageiras. Trocamos a presença de Deus e o santo de Deus, a comunhão com Deus, por coisas deste mundo. Judas está representando o que a própria humanidade fez desde o Jardim do Éden, quando trocou a presença de Deus por uma fruta. Na época não havia dinheiro, mas por uma fruta que despertava a ideia de poder. Assim também o dinheiro até hoje representa poder na sociedade. Quem tem dinheiro tem poder. O poder do consumo, o poder da contratação, da compra, da venda, e muitas vezes até mesmo também o poder político e às vezes até o poder religioso dentro das instituições religiosas. O fato é que dinheiro é poder. E muitas pessoas, para ter esse dinheiro e para ter o poder, sacrificam o Cristo,
sacrificam o Senhor Jesus nas suas vidas. Então, Judas não é o único. Não é necessário você ser um traidor para ser um Judas. De alguma forma, todos nós, quando deixamos aquilo que é a vontade de Deus de lado para obter alguma coisa desse mundo, estamos sendo como Judas. Estamos traindo a presença de Deus. A boa notícia é que Deus, Ele está disponível para salvar o Judas. Não era a vontade de Deus que Judas tirasse a própria vida. Não era a vontade de Deus que Judas se suicidasse. E que triste fim teve esse Judas. No fundo, ele não confiou na graça. No fundo, ele nunca conheceu profundamente quem era Jesus. Se nós observarmos Judas e Pedro, os dois traíram o Senhor. Pedro traiu com palavras, negou a Cristo 3 vezes. Judas traiu por dinheiro, traiu com um beijo, enquanto Pedro traiu com palavras. Veja, ambos negaram e traíram ao Senhor. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro conhecia Jesus. E conhecendo Jesus, Pedro sabia que seria perdoado. Pedro sabia que Jesus é amor. Pedro sabia que ele podia voltar para os braços do Senhor. Judas, porém, ao invés de estar tomado de arrependimento, estava tomado de remorso. O remorso é diferente do arrependimento, porque o remorso diz respeito a você sentir-se triste com relação ao passado, aos seus erros do passado. O remorso é olhar para trás e dizer: eu não devia ter feito isso. É olhar para trás com tristeza e dizer: como eu fiz errado. E isso é parte do arrependimento. Só que o arrependimento não diz respeito apenas a olhar para o passado. O arrependimento envolve uma mudança no presente e no futuro. A palavra que nós traduzimos para arrependimento na Bíblia é a palavra metanoia, que significa, na língua grega, mudança de mente, mudança de mentalidade. Então eu fico sim triste com relação ao que eu fiz no passado, mas eu hoje decido mudar e daqui para frente fazer diferente. Eu mudo a minha mentalidade, eu mudo o meu jeito de pensar. Essa é a diferença de arrependimento e de estarmos apenas sentindo remorso. O remorso pode levar à morte e o arrependimento leva à vida. Pedro teve um arrependimento e não um remorso. Por isso Pedro continuou andando com os apóstolos, com os discípulos, e quando soube da ressurreição, foi o primeiro dos homens a chegar até o túmulo. O arrependimento de Pedro levou ele para mais perto de Jesus e ele pôde receber o perdão. Ele pôde se restaurar com Deus. E Pedro se tornou no final aquilo que Jesus já havia profetizado: uma pedra sobre a qual seria edificada a sua igreja. E Judas, por não conhecer o amor de Deus, duvidava de que seria perdoado, e o seu remorso lhe levou ao suicídio. Um fim muito trágico, que com certeza não era a vontade de Deus. Certamente o Espírito de Deus sussurrava no ouvido de Judas dizendo: tem perdão para você, tem misericórdia para você. Mas ele não confiou nas palavras de Deus, porque achava que tinha ido longe demais. Quero dizer para você que nem mesmo Pedro, nem mesmo Judas, nem mesmo Saulo de Tarso, depois conhecido como Paulo, que perseguia e matava os cristãos, foi longe demais, no sentido de ir tão longe que a graça de Deus não podia alcançar. A graça de Deus pode alcançar o maior dos pecadores.
porque a obra de Deus na cruz, através do sangue de Jesus, é maior do que qualquer pecado realizado nessa terra. Não tem maldade tão grande que consiga nos colocar tão longe de Deus que não possamos ser alcançados. Ou seja, há misericórdia e há perdão para mim e para você. Se hoje, ao invés de apenas ficarmos com remorso, venhamos decidir pelo caminho do arrependimento. Jesus, de cidade em cidade, pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O próprio rei está dizendo: mudem a mentalidade para que vocês entrem no reino comigo. Não importa quão sujo vocês estejam, se vocês mudarem de mentalidade, as portas do reino estão abertas. Amém? Que eu e você possamos andar numa vida de arrependimento, pois essa vida nos leva ao reino de Deus. Que possamos deixar de lado o remorso, deixar de lado a condenação, as acusações internas que dizem que somos pecadores demais. Não há ninguém pecador demais, porque a cruz é mais poderosa do que os nossos pecados. Querido Deus e Pai, neste sábado pedimos que o Senhor nos encha com a sua graça, de tal modo, Senhor, que cheios da tua graça possamos te amar cada vez mais. Possamos, Senhor, te conhecer e, conhecendo a ti, entender que o Senhor tem um amor profundo por nós, um amor que cobre multidão de pecados. Que possamos, Senhor, andar perto de ti todos os dias, uma vida de arrependimento. Eu peço a tua ajuda sobre a vida desse homem que talvez sente ou acha que foi longe demais. Esta mulher que talvez acha que não há mais perdão para ela. Eu peço que agora o teu Espírito visite este coração e que todo pensamento de suicídio, de morte, de violência vá embora. Pensamentos também, Senhor, de vingança vão embora. Em nome de Jesus. Eu peço paz sobre esse coração. A paz que excede o entendimento. A paz que vai além da nossa razão. A paz que apenas o Senhor pode dar. Eu peço que essa paz agora, Senhor, inunde o coração, a mente, a alma de cada amigo que nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido amigo, que tal gastar agora 5 minutos compartilhando o devocional, enviando para pessoas que você ama, e amanhã estaremos juntos em mais um devocional.